E amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Liturgia da Palavra, Deus nos fala. 23 de fevereiro de 2019, sábado, dia de São Policarpo, bispo e mártir. Então hoje é um ofício da memória. Os paramentos litúrgicos hoje são vermelhos. Antífona da entrada desta celebração. Todas as celebrações deste sábado 23 de fevereiro de 2019 têm essa liturgia na Igreja Católica. Antífona de entrada. Este santo lutou até a morte pela lei de Deus, de seu Deus, e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Vamos repetir? Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus, e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura agora. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou a sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. E não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 145, versículos de 2 a 3, 4 a 5 e 10 a 11. O refrão 1b. Bendirei os... Vamos retificar? Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Repitamos. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Vamos às estrofes. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Refrão: bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Uma idade contra a outra, vossas obras, e publica os vossos feitos. Vamos retificar aqui esse texto. Uma idade contra a outra, vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória
e divulgam vossas obras portentosas. Refrão: bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Refrão: bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Agora temos a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Bem, abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho, muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. Esse texto é de Marcos 9:17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias. Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve morrer muito, retificando. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Vamos retificar todo esse parágrafo aqui, essa frase. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias. Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à reflexão, texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. É uma liturgia comentada, tipo uma homilia. A verdadeira religião é uma escuta. Por isso mesmo, na primeira aliança, quando o Senhor entrega a sua lei a Israel, tem o cuidado de anteceder as 10 palavras por um imperativo fundamental: escutai Israel, Shema Israel. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o Senhor é um Deus que fala. Que se espera do povo? Um coração ouvinte,
conforme 1 Reis 3:9. Como o verbo palavra ainda não se manifestara na carne dos mortais para um diálogo direto com os homens, o Senhor fala ao povo por intermediários, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Na caminhada de Israel, o pecado que lhe é apontado é o pecado da surdez, como um povo incapaz de acolher e praticar a palavra que lhe era dada, a ponto de Isaías gritar o lamento de Deus. O boi entende seu proprietário. O burro conhece o coxo de seu dono. Só Israel não tem conhecimento. Só o meu povo não entende. Isaías 1:3. Ora, neste evangelho são exatamente Moisés e Elias que aparecem no alto do Tabor em diálogo com Jesus. A presença das duas figuras da primeira aliança surge para avalizar o ensinamento de Jesus diante de Pedro, Tiago e João, isto é, diante da igreja nascente, deixando de lado os aspectos sensacionais, a luz divina que envolve a montanha, o corpo transfigurado de Jesus, a própria aparição de personagens do passado. O núcleo deste episódio é a voz que sai da nuvem, a voz única do Pai que ordena em tom solene: escutai-o. Será que podemos ouvir o Filho amado sem dúvidas, sem medo, sem inquietações? Quem nos responde é São Leão Magno, atribuindo ao Pai estas palavras: escutai-o sem hesitação, pois ele é verdade e vida. Ele é meu poder e minha sabedoria. Escutai a ele, que os mistérios da lei anunciaram e a voz dos profetas cantou. Escutai a ele, que resgata o mundo por seu sangue, que encadeia o diabo e rouba-lhe suas armas, que rasga a célula da dívida e o pacto da prevaricação. Escutai-o, ele que abre o caminho do céu e pelo suplício da cruz vos prepara os degraus para subirdes ao reino. Por que temeis ser resgatados? Por que, feridos, temeis ser curados? Que se faça o que quer o Cristo, assim como eu também o quero. Orai sem cessar. Fala, Senhor, que teu servo escuta. 1 Samuel 3:9. E o santo do dia de hoje é São Policarpo, santo do dia 23 de fevereiro. É um santo importante, todos os santos são importantes. O santo deste dia é um dos grandes padres apostólicos. Pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi sagrado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. São João, o evangelista, aquele que Jesus amava. Muito reverenciado pelos cristãos como um líder, ele foi escolhido para representar o Papa Aniceto na questão da data da celebração da Páscoa. A carta escrita por Policarpo aos Filipenses foi preservada. Nesta carta ele diz: fique firme e na sua conduta siga o exemplo do Senhor, firme e imutável em sua fé. Ame o seu irmão, amando a cada um e a todos, unidos na verdade e ajudando a cada um com bondade, a bondade do Senhor Jesus, não desprezando a nenhum homem. De caráter reto, de alto saber e amor à igreja, Policarpo era respeitado por todos no Oriente. Com a perseguição, o santo bispo de 86 anos de idade escondeu-se até que foi preso e levado ao governador, que o obrigou a ofender a Cristo. Policarpo respondeu: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto
e reconheço como meu Salvador. Condenado no estádio da cidade, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Amém. Milagrosamente, olha o que aconteceu. Milagrosamente, as chamas, o fogo, as chamas não o atingiam e não o machucavam, e ele continuava a cantar hinos de louvor a Jesus Cristo. Impressionado com o acontecimento, os guardas chamaram um arquiteto, aliás, um arqueiro. Então os guardas chamaram um arqueiro para que ele perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, seu sangue apagou as chamas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O procônsul, encarregado do martírio, furioso, ordenou que fosse decapitado com uma adaga. São Policarpo morreu por amor a Deus em 155, olha só, no início da era cristã, em 155, ano 155 depois de Cristo. É invocado como protetor das dores de ouvido e das queimaduras. São Policarpo, rogai por nós. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site A12 da Rede Aparecida de Comunicação. Shalom, a paz de Cristo para todos vocês que acessam minhas páginas. repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel.